Estamos começando uma gravação com Fabiano Souza. É Fabiano, o nome profissional no mercado do adestramento é Souza. Isso. Souza, conta o primeiro passo aí na tua experiência de adestramento. Eu trabalhei na Polícia Militar por 9 anos e dentro do ramo ali eu fui tendo conhecimento sobre os cães. Eu gostei mais da parte doméstica e aí tive a oportunidade de conhecer, fazer um estágio com um grande treinador e aonde eu tive a oportunidade de conhecer vários cães, vários tipos de comportamento, várias situações de cães agressivos, cães que apresentam ansiedade, cães que apresentam reatividade. E a comunicação com o cão é algo que eu me identifiquei muito ao longo desses anos já trabalhando com eles. Tanto que hoje eu tenho a oportunidade, aí, fiz o afastamento da Polícia Militar e hoje eu consigo estar trabalhando com o que eu gosto, que é o treinamento direto com os cães. Então aqui no caso nós temos mais um obstáculo para passar, tá? Aí a gente volta. É o cão ansioso. Se eu não treinar dentro de casa, eu vou levar essa ansiedade para onde? Para a rua. Então repara aqui. Ei, junto. Senta. Fica. Aqui, a mesma coisa. Eu vou repetir o exercício até ela acertar. Senta. Fica. Muito bom. Isso. Tá? Até o carinho tem que ser sutil. Tá? Porque o carinho também é um reforço. Então, você imagina, eu dou comida, faço carinho e dou um brinquedo. Tudo junto. Cada um tem o seu valor. Então, senta. Muito bom. Por que o carinho tem que ser sutil? Porque você vê esse aqui, ó. Muito bom, gatona. Parabéns, minha princesa. Ela já está ansiosa. Então, o que eu estou falando para ela? Isso aí, liga, pode ligar, vamos pegar todo mundo lá fora. Então, se eu vou utilizar o carinho como reforço, é sutil, tá? E mediante o acerto. Fica. Não. Vou trabalhando o quê? Colocando mais dificuldade, tá? Sempre retorno e ok. Bom. Isso. Vem. Isso. Tá. Aqui a gente tem que pensar o quê? Olha o tanto de distração. Como que eu gosto de conduzir? Do meu lado esquerdo. É interessante que você tenha um lado de condução. Porque se acontecer alguma situação, o seu corpo está condicionado, então a sua resposta é rápida. Então se uma hora o cão está na direita, está na esquerda, está no meio da sua perna, se você tem um cão reativo, um cão que às vezes tem aquele costume de beliscar alguém, morder alguém, na hora é igual aqui, ó. Se eu deixo ela muito solta, ela vai ficar me circulando. Isso é ruim porque se eu tiver uma situação, eu não sei como reagir. Então eu gosto aqui, ó. Modo correto. Senta. Alça da guia, corpo da guia e o elo com a trava. Então eu conecto a guia, seguro na alça, tá? Às vezes mediante um estresse, o cão não é que ele vai ter uma agressividade, mas ele pode transferir a mordida para a guia. Essa mordida pode fazer com que você solte a guia e aí ele vai fugir. Então tenha a sua mão de segurança. Se eu tiver uma situação em que ela de repente morda a minha mão, eu ainda tenho aqui, tá? Junto. Certo. Aqui eu vou dar uma zona de conforto. Se eu puder dar um exemplo, um morador de rua. Eu gosto de falar que são às vezes os melhores comportamentalistas. Um morador de rua, se ele olhar um cão na rua e ele gostar e quiser levar com ele vai achar uma corda, ele vai colocar no pescoço do cachorro, amarrar no carrinho
vai andar. Ele não está preocupado se o cão está puxando, se o cão está travando, ele simplesmente vai conduzir, tá? E esse cão que está com ele vai pegar o ritmo, porque ele não terá opção. Se nós observarmos o cão de rua, ele é um cão que ele sobrevive a todo momento. Isso aqui que a gente chama de passeio, para ele é uma migração, ele está atrás de alimento. E o morador de rua, né, ele não vai se preocupar se o cão quer ir ou não, porque senão ele também não come. Então, quando eu passo, seguro na alça e passo aqui, ó, a zona de conforto, eu preciso que o cão pegue o meu ritmo. E se eu virar o corpo? Ele precisa tentar que eu girei. Então, às vezes, um bom passeio não é aquele passeio de 1 hora, mas é aquele passeio de 10 minutos, de uma maneira disciplinada, né? De uma maneira didática. Aqui eu estou demonstrando para ela que se eu virar o meu corpo, ela tem que seguir. Tá? E se eu deixo ela assim, lá na frente? Se eu tenho um cão reativo, quem que é o primeiro a tomar atitude? Ela. Se eu tenho um cão que eu conduzo do meu lado, eu sou o primeiro a tomar atitude. Não posso falar sempre. Aí tá vindo um cão, tá vindo uma criança, tá vindo alguma coisa, eu tomo atitude. Se ela tá lá na frente, ela vai tomar atitude. Puxou, eu vou inverter um pouquinho. Ó o peso que tá aqui. Hoje vende-se muito uma ideia de que o passeio é para o cão. Não. O passeio é um momento de interação entre você e o cão, né? Então, se eu coloco uma guia, prendo o cão aqui na minha mão, coloco um fone de ouvido, estou conectado com o cão? Então, é só você ficar em casa, se a gente for parar a pensar. Colocou a guia, vou fazer uma condução, faz com uma interação, é um momento que você, quando você passa a observar, você passa a ensinar, né? Ah, eu quero parar para tomar um café. Só que você nunca parou para tomar um café com seu cão. E seu cão não senta, seu cão não deita. Então você precisa ensinar ele a sentar, deitar, dentro de casa, ficar um pouco sozinho, num tapetinho. Depois, você cobra esse comportamento na rua. Cheguei para tomar um café, nunca fiz esse exercício. Vou ficar meia hora? Não, eu tomo um café. Conforme ele for tendo uma resposta positiva, eu peço um pãozinho, mudo para um almoço, a ponto do cão se habituar com o que você está pedindo, né? Quanto maior o acerto, mais esse condicionamento ele vai ficando. O que a gente tem que ter em mente é, para treino, ambiente, recurso e temperamento, né? Então, eu preciso controlar o ambiente. Então, todo treino ele começa dentro de casa. Eu preciso controlar os recursos. Então, aqui eu estou utilizando petisco. Eu posso usar uma bolinha, né? Eu posso usar um mordedor. Aquilo vai se tornar um recurso. Então, no espaço que eu estou treinando, não pode ter brinquedo e comida, porque eu preciso entregar para ele o recurso, né? Temperamento. Se eu tenho um cão ansioso, eu não posso treiná-lo agitado, também ansioso. Então eu preciso baixar a minha forma de interagir com ele para não excitá-lo ainda mais. Se o cão estiver estressado, excitado, com muito estímulo, ele não vai comer, ele não vai relaxar. Aqui. Isso, senta.
Eu preciso controlar isso e entender que tipo de cão eu tenho. Agora vamos supor que ela fosse um cão apática, né? Aquela cão mais bem calma na dela, aí eu posso pôr. Ó, aí eu posso animar ela. E, ó, se um cão já é agitado e eu fico, vem bebê, isso papai, ai meu Deus, que coisa mais gostosa, isso, princesa, isso, vem, ah, que coisa mais... Tá vendo como muda? Tá vendo como muda? Né? Então você precisa saber quem é o seu cão, né? Compensa eu pilhar ela? Não, porque no estresse ela não vai aprender nada. Então nesse momento eu abaixo o meu drive para poder demonstrar para ela o que eu quero. Quem convive mais com o cão? O tutor, o dono, né? O adestrador ele vai gastar em média aí 1 hora, 1 hora e meia para ensinar um comportamento, para poder demonstrar alguns exercícios. Mas quem convive com o cão é aquele que vai ter que fazer a maior parte do esforço. Ele entende que se a guia estiver na minha mão, ele vai ter um comportamento. A partir do momento que eu entrego, ele pode já ter outro comportamento. Por quê? Se eu for ensinar, eu não negocio. Eu vou pedir o comportamento até a resposta do exercício, né? Ele está fazendo uma associação sempre daquilo que você está pedindo. Tem a importância do tutor estar presente. Ela já teve situações de estresse, de constrangimento, que na cabeça dela não tem jeito. E quando ela sai com o treinador, né? Com a prática que a gente tem, nós demonstramos que tem. Então é aquela coisa, né? Preciso ver para crer. Então ela vendo que tem, você imagina, ele tem um comportamento por 2 anos com ela, né? A partir do momento que eu faço um trabalho e em 1 mês eu já estou saindo, preciso ligar essa chave. Peraí, por que comigo não tem? E ele que conheceu ontem, né? Não paga nem a ração. Por que está tendo com ele? Então, quando a gente tem essa leitura e você vai passando por situações todo dia um pouquinho e você vai tendo sucesso, isso te traz confiança. Por exemplo, tá vendo 2 pessoas, né? Para mim, já é algo que eu vou ensinar eles a passar por essas pessoas. Eu não posso encarar aquilo ali como algo impossível. Então, se a gente for pegar um exemplo aqui, eu vou conduzi-lo, ele vai gerar nele um desconforto, eu vou sempre. É por isso que a guia tem que estar bem ajustada aqui. Se o seu cão é reativo, ele precisa estar pouca guia, tá? Então eu preciso ter a segurança e vou fazer a condução. Repara na minha mão. Sim. Vem. Um cão extremamente hiper apegado, tá? Ó. Apegado, tá? Não só com a irmã, como com a dona, com a tutora. Com a tutora. Então isso gera nele essa questão de estar sempre em alerta, né? Esse desconforto é o que pode gerar uma movimentação dele que seria um mau comportamento. Sim. Né? O ruim do cão inseguro é a imprevisibilidade. Né? O cão, quando ele é agressivo, ele já tem uma conduta a ser feita. Né? O cão, ó, aqui mais uma oportunidade de treino. Fica. Muito bom. O cão, ele está sempre aprendendo. Então, ou ele vai aprender com você, ou ele vai aprender com o ambiente. Então é melhor que seja contigo, ok? Ó, repara aqui, ó. A necessidade de estar sempre próximo. Vem. Se o cão ele agir por ele próprio, ele vai agir por impulso, né? Ele vai agir ali por instinto, né? Existem vários tipos de instinto.
Então ele vai ficar fazendo sua proteção, ele pode no medo atacar pessoas. Eu já vi muitos cães que às vezes você está andando, ouve barulho de moto, ele já quer pegar a moto e você pode causar não só uma mordida, mas você pode causar um acidente. Você atua onde, Souza? Aqui na região do Brooklyn, Alto da Boa Vista, Grande Julieta, pego um pouco aqui da parte de Santa Amaro, mas atendo são cães com problemas comportamentais em relação à ansiedade. A pandemia, quando as pessoas mudaram ali a forma de trabalhar, que foi para a parte de home office, acabou convivendo muito mais com o cão. Então aquele cão que às vezes eu costumava ficar cerca de 8 horas sozinho, ele passou a ter 24 horas de interação. Então ele passou, é como se eu prometesse uma vida para o cão que posteriormente eu não ia conseguir cumprir. O fato de você tirar um pouco dessa interação que continuou a ter, ele passou a desenvolver uma série de problemas comportamentais. Então ele começa a desenvolver um excesso de latido, transferir a mordida para objetos que você tenha na casa, desde sofá, mesa, não consegue ficar um período sozinho, vai latir, vai uivar, vai destruir os móveis, não se alimenta, passa a se alimentar só na presença do tutor, e aí você começa a ter uma série de problemas comportamentais, e esses problemas normalmente eles vão para a rua. Um cão que já está demonstrando esse nível de estresse, quando você sai para a rua, acaba se tornando um passeio imprevisível. Aquele cão que normalmente interagia, era bom, você conseguia fazer uma boa caminhada, hoje ele começa a apresentar novos tipos de comportamento. Tá? Então o meu trabalho é chegar na casa do meu cliente e mostrar para ele quais exercícios que ele vai fazer de uma maneira personalizada que vai melhorar a forma de comunicação entre os dois. Você precisa ter um momento de atividade, mas você também precisa mostrar para ele que em alguns períodos do dia ele vai ter que ficar um pouco sozinho e lidar com essa situação. Meu nome é Fátima, eu tenho três cachorrinhos, sendo 2 Border Collie, um é o Cappuccino e outro é a Canelinha, que a gente pegou desde pequenininhos e cada um dentro da sua personalidade. Primeiro foi a Canela, bem tranquila, bem sociável, e depois pegamos o Cappuccino para a companhia dela. São 2 irmãozinhos. Só que o Cappuccino começou a apresentar um comportamento diferente. Ele, por ser muito inseguro, ele fazia aquela mordedura do Border Collie. Isso acabou criando algum constrangimento para a gente. E nós sentimos na obrigação de procurar alguém que pudesse nos orientar. Então, a gente conhecia já o Hélio, do canil K9, e ele também, como um bom adestrador que foi, ele nos orientou um colega, que é o Fabiano, dentro da mesma cartilha, dentro da mesma política de ensinamento e de aprendizado, e o que nos orientou demais, porque ele mostrou não só o comportamento deles, porque a gente, por tanto amor que a gente tem pelos bichinhos, a gente não consegue enxergar esse lado da humanização do animal. E ele mostrou como a gente deve agir, entendeu? Então, o que me chamou a atenção foi o treinamento começa em casa, a lição de casa é em casa, porque a rua favorece muitas informações que distraem o animal, deixa ele mais excitado, mais nervoso, acaba prejudicando até o ensinamento. Então, o ensinamento, a doutrinação é dentro de casa. Além dele nos ensinar o comportamento, como deve ser feito, nosso, com relação a eles, respeitar a condição que eles estão, que isso é fundamental, mudou totalmente a forma da gente agir com eles e eles com a gente. Quer dizer, isso foi acalmando, ainda vamos dizer de 0 a 10, a gente está nos 8,5 por aí, né, Fabiana? Mas a gente vai chegar nos 10 com certeza. Foi o que eu falo, às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer um profissional. O Fabiano é profissional, não é porque eu estou na presença dele, porque eu falo isso para o bairro inteiro. Toda pessoa que procura um profissional adestrador, eu indico o Fabiano, porque ele sabe do que ele está falando, ele não é um curioso, sabe? E infelizmente a gente tem no mercado pessoas às vezes que estão tentando chegar nesse nível de experiência. O Fabiano tem muita experiência.
Ele já vem de uma cultura, de uma postura diferenciada, teve a oportunidade de aperfeiçoar o seu aprendizado através de escolas que fornecem ou locais que fornecem essa oportunidade. Então, ele trouxe para a gente essa bagagem que foi essencial para o ensinamento deles. Então, eu estou falando uma coisa concreta, porque não é a primeira vez que a gente tem border, já tivemos, já é a terceira leva de borders que a gente sabe que é uma raça muito reativa, muito enérgica, de muita atividade. Hoje nós não temos mais idade de acompanhar a energia deles, mas o Fabiano ensinou formas da gente educá-los dentro das possibilidades do que a gente pode oferecer. E isso é o mais importante, porque a gente não é só ensinar a dar patinha, não é isso. É ter essa interação animal e a gente precisa disso, sabe? Então o Fabiano realmente não foi uma bengala, ele foi duas muletas pra gente, que está ajudando a gente nesse processo, e eu acredito muito no potencial dele, eu acho que ele tem muito a crescer ainda dentro dessa área que ele escolheu, e só vai ter sucesso, porque realmente ele é muito comprometido com o que faz, e ele traz essa confiança pra gente, que é o que a gente precisa, né? O mercado está carente desse tipo de profissional e ele se dedica mesmo, ele é presencial, ele faz os passeios junto com a gente, ele ensina a gente a lidar com o animal e o animal com a gente. Então é uma coisa prática, funcional, isso é fundamental. Então precisa ter isso. Então eu acho que ele tem muito a abraçar nesse mercado, que eu acho que muitas pessoas estão na mesma condição que a gente. A gente praticamente, eles destruíram a casa porque muita energia, e graças ao Fabiano a gente está conseguindo dar esse equilíbrio e isso acaba deixando eles mais felizes e mais tranquilos, e é isso que a gente quer, que é essa tranquilidade dentro de casa, entendeu? A gente entende agora como lidar com eles e como reagir com eles. Eu só tenho que agradecer, né, Fabiano?